toda vida que eu vejo esses otimismos, eu gosto muito, porque eu me lembro daquela história do Juca Chaves. É mais uma, do que uma anedota, é mais uma metáfora mesmo, né? Que eram dois irmãos, um pessimista e um otimista. O pessimista ganhou uma bicicleta linda, cromada, vermelha, maravilhosa, e a reação dele, puxa vida, bicicleta, eu vou cair, eu vou ter varizes nas pernas, o pessoal vai reclamar. E o outro irmão otimista ganhou um latinha que experimenta em cavalo. E ele saiu com a latinha, ganhou um cavalo, você não aí. Eu acho que a gente precisa realmente adotar esse tipo de coisa para acreditar em mudança. Eu, por acaso, eu era estudante de medicina, eu trabalhei com Paulo Freire. Eu acho que a gente tem um legado, sim, de Paulo Freire. Foi exatamente fazer isso que você levantou, que é aquela coisa da indignação. Foi criada uma situação de indignação com o analfabetismo, tá certo? E ele falou, olha, eu tenho aqui uma condição, tá certo? Que em 40 horas a gente tira o pessoal do analfabetismo. E foi um negócio realmente interessante, o legado dele é isso. Por mais analfabeto que a gente ainda tem, realmente a queda do analfabetismo é uma realidade. E mesmo quando veio o período militar, aquela coisa brutal, que levou a gente para a cadeia, a gente educava, dizia que a conscientização do Paulo Freire era uma politização, que era para mudar a ordem. Nada disso, quem mudou a ordem não foram os alunos do Paulo Freire. Você não tinha ninguém na guerrilha, você não tinha ninguém com arma. Não, a arma era exatamente essa. Por quê? Paulo Freire, talvez pela primeira vez, ele estava colocando a educação de uma maneira completamente diferente. Porque você não só você passava o conteúdo, como você começava a querer que os meninos entendessem, que aquele senhor e senhora de idade entendessem o contexto. Então é um negócio que está se buscando hoje. Você transmite o conhecimento como uma espécie de ferramenta. Outra coisa que eu acho assim, que a gente tem que ouvir Cristóvão, porque eu me lembro que quando você era governador, eu acho que o Cristóvão tem uma relação muito boa com o poder. Que ele esteja no executivo, que ele esteja no legislativo, que seja, ele tem uma relação que me lembra muito o atual presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. O Mujica tem essa coisa, ele não gosta, tá certo, daquela coisa da liturgia. E você tem um negócio que eu fui lá algumas vezes, lá não vou chamar de palácio, mas fica lá com um negócio lá, agora que ele não gostava. Você gosta, agora não gosta, ele não queria ir. Você reunia lá os amigos críticos, tá certo? Então agora aqui você está, eu estou vendo aí que o pessoal está falando, nosso amigo Pedro. É exatamente isso. Pedro coloca exatamente, você vai ter aqui os seus amigos super críticos. Eu acho que isso é fundamental. Porque para acabar com essa história que você só tem... Olha, a coisa foi tão importante nesse legado do Paulo Freire que o governo autoritário criou um Mobral. Ele teve que reconhecer como o governo autoritário, foi logo o Castelo Branco em relação à reforma agrária, porque o discurso da Liga Camponesa era um discurso, uma retórica muito violenta, que não queria dizer nada, mas se fez o Estatuto da Terra. Então, esse grito, eu acho que essa coisa da indignação é muito importante, tá certo? Porque aconteceu isso. Agora, o problema da gente hoje, eu acho, é acreditar no Brasil. Essa segunda-feira, eu estou acompanhando Isaac na UNB Futuro, eu acho que é uma coisa também que você tentou fazer quando leitou e avançou alguma coisa, mas agora a gente está tentando descobrir esses caminhos, em que o filho do Aloysio Prata, com quem eu havia trabalhado, o Álvaro Prata, eu achei muito interessante o que ele falou, porque ele colocou a seguinte pergunta, começou a mostrar a posição dos países, e lá para frente ele disse, olha, o Brasil é a 7ª economia do mundo, e vai passar para a 5ª. Que vai ultrapassar a França, etc, etc. E ele perguntou, como é que isso bate em vocês? Tá certo? Aí ele contou a história, disse, olha, agora eu vou fazer outra pergunta. Quando eu falo na Índia, como é que vocês veem a Índia? A maioria das pessoas é pobreza, é miséria, porque quando a desigualdade é muito grande, a gente começa a achar que nunca vai poder sair daqui. Só que hoje, ele também citou esse exemplo, que há 50, 60 anos atrás, ele dizia o seguinte, o Brasil não consegue ter uma boa produção agrícola,
ele não vai ter dinheiro para importar produtos agrícolas, tá certo? E vai traçar uma certa fome aqui dentro de 50 anos. Vai ser profeta ruim assim onde quiser, tá certo? Por quê? Porque hoje o Brasil é um grande exportador de alimentos. E se ele falou mais ainda, se o Brasil parar, o mundo vai sentir. Lembra, né? Se o Brasil parar, o mundo vai sentir. Então, eu acho que a gente tem que acreditar que é possível. Agora, sem uma escola é muito difícil. Porque quando foi da Primeira para a Segunda Guerra, os países aprenderam, e a guerra é uma coisa definitiva, não dá para discutir, os países aprenderam que sem educação a coisa não vai. E quando você tinha saído daquela coisa da própria mão de obra bruta e começou a colocar o vapor para dar mais força ao homem, fizeram as máquinas a vapor, você tinha um tipo de conhecimento que era necessário. Hoje não precisa explicar. Quem não está entendendo o que está acontecendo com a informática, ele está completamente fora. Então, eu diria, certo, que a gente precisaria fazer exatamente isso, porque tem um contraste tão grande nesse país, porque a Índia é uma potência nuclear. A Índia é quem tem mais PhD no mundo, é o país que eu acho que tem mais PhD. E quando a gente fala Índia, realmente é uma coisa estranha, porque a gente lembra só pobreza, de miséria, de atraso, que às vezes não é bem assim. Então, por mais que a gente não possa acreditar, certo? É bom lembrar que a gente tem um Instituto de Matemática Pura e Aplicada lá no Rio de Janeiro, que é um instituto que compete com tudo que tem de melhor no mundo. Tudo. Né? É impressionante. E aí a gente começa a imaginar o seguinte: o Brasil, tá certo? Em relação à produção científica de qualidade, ele produz a metade da produção científica de toda a América Latina. Isso é muita coisa, quer dizer, essa estrutura, eu acho que você tem razão nisso, pessoal. Quer dizer, a gente cuidou muito da parte do ápice da pirâmide, a gente esqueceu da base. Eu acho que tem que ter, eu não sei se valeria a pena discutir, faz ou não faz o Ministério da Educação Básica. Eu acho assim, que a gente tem que priorizar de maneira indignada com essa ira santa, com essa coisa, olha, não pode ter essa educação básica num país que tem, se você contar quantos PhDs tem aqui, deve ter vários, e mestres e tudo. Então a gente tem que pegar isso aí e juntar. Então eu acho que estaria na hora de a gente ouvir esse senador chato de uma nova soja assumir, né? Que coisa interessante. Para dizer assim, pô, alguma coisa deve ter, porque você tem anos que você fala isso. Você joga isso, e eu acho que você coloca isso também com bastante humildade, isso é importante. É importante, a gente sabe que pode dialogar com você. Eu acho que isso aí é a coisa mais fundamental. Eu queria agradecer muito a sua presença e lembrar uma outra coisa também. As pessoas estão muito atentas ao papel do Estado. E eles não querem que o Estado funcione, tá certo? Na perspectiva das políticas públicas. Você tem tanta coisa para atrapalhar o Estado, tá certo? Tanta coisa que dificulta, que eu não sei como é que o Estado ainda consegue funcionar. Para contratar alguém, por exemplo, uma pessoa que não tem a menor vocação de professor, você faz um concurso que é igualitário, mas você pode contratar pessoas que não têm a menor vocação, a menor paciência para ensinar ou para fazer uma carreira acadêmica. Você, para comprar uma coisa que seja, você leva, talvez, assim, tempos e anos para você fazer uma licitação. Quando você faz tudo isso, agora tem uma chamada, eu chamo a famigerada lei da responsabilidade fiscal. A pessoa, você é contra a responsabilidade fiscal? Não, eu sou contra a lei de responsabilidade fiscal que não deixa funcionar. Se você escapa disso tudo, aí você pode ter o TCU que embarga a obra. É sensacional isso. Quer dizer, outro país do mundo, você viu ali no final da W3, perto ali de Santa Lúcia, deve ter uns 3 anos que tem uma obra embargada. Eu pergunto, aquilo é para defender o interesse? É para defender e poupar o dinheiro público, o recurso público? Eu acho que não. Então, eu acho que tem alguma coisa que estaria faltando que a gente precisa discutir. Então, uma das coisas que a gente tem que ver é o papel do Estado. Eu diria, Cristóvão, que não precisa nem me convidar, nem você, nem sabe, eu acho que essa coisa, essa ideia de trazer vocês aqui, eu acredito que não foi minha, foi do Melilo, certo? Com a qual eu concordei imediatamente, porque eu acho que a gente precisa realmente fazer isso. E depois lembrar uma coisa que Paulo Freire colocava: o professor não ensina, o aluno é que tem um aprendizado,
que é capaz de avançar. O professor que entende isso é bom. E a gente tem que fazer o pessoal se interessar por ciência, por matemática, etc., para começar a fazer alguma coisa de inovação, etc. Quanto a Lusiânia, quanto a Lusiânia, é uma ideia que a gente tem. Eu estava discutindo com um colega lá de Ribeirão Preto, e ele, o professor Sérgio Mascarenhas, né? Eu falei lá no Senado, no seminário que eu fiz, o próprio Cristóvão, que participar, e ele me deu um livro sobre o Flexner, todo mundo já deve lembrar disso, que ele fez aquele relatório que botou de cabeça para baixo no ensino médio. E a coisa mais interessante do Flexner, do professor Flexner, foi o seguinte, é que foi exatamente a sociedade americana, inclusive a sociedade de cirurgias americana, final do século XIX, que perceberam que realmente a prática médica americana, o ensino médico americano estava, não tem outra palavra, estava em esculhambação. E ele fez um relatório, foi à Europa, voltou, pegou coisa e começou a discutir isso aí. Isso mudou, quer dizer, a sociedade consegue mudar as coisas quando tem um bom caminho. Então eu acho que a gente devia ouvir Cristóvão, certo? Eu acho que você precisa também submeter essas suas ideias a essa nova sociedade dos amigos críticos, certo? E dizer o seguinte, a gente tem que valorizar uma pessoa que tem essa coisa da nova escola, certo? E dizer o seguinte, eu acho que as suas trocas é que o pessoal talvez não goste. Você chega a dizer, menos luz, eu acho assim, mais luz, mais educação, mais educação, mais extrato e mais educação. Não seria não, mais extrato e mais educação, porque senão o brasileiro não gosta. Esse é o ponto. O brasileiro hoje é um negócio que está me explorando. O brasileiro passou a entender tudo. Ele toma partido de tudo. O brasileiro, esse ano só, a classe média brasileira, que lê jornal e coisa assim, ela passou a entender mobilidade urbana e PEC 37, mas entendendo assim com toda a embargos infringentes, essa estava na minha lista. Agora, dissecção de aorta, essa é genial. Dissecção de aorta é um negócio fantástico. E agora vai passar a entender de cobertura de estádio de futebol com aquele negócio. Pode escrever, olha aquele negócio. E a gente tem que respeitar esse entendimento vertical, essa coisa desse tipo. Então a gente quer tudo para todos e agora. E aí você tem que pegar, trazer o seu discurso para cá, para a gente começar a discutir. Você pode vir pela mão do Isaac, do outro aqui, que eu acho que a gente começa a entender, certo, que é preciso alguma coisa para mudança. Parabéns e você continue. Faça uma boa viagem. Dizendo duas coisas aqui. Primeiro, se eu receber uma caixinha com estrume de cavalo, eu não vou pensar que ganhou cavalo. Mas eu vou pensar, caramba, se eu colocar isso na horta, daqui a 6 meses eu tenho tomate. Segundo, eu tenho aqui uma alternativa que não pode continuar fazendo tudo, é só aumentar o endividamento. Mas sem se endividar, você não faz tudo. Você compra 5 carros, 6 carros? Não, você tem que escolher. Sua vida você escolhe. Sim, isso é uma coisa. Nesse ponto eu sou favorável à lei de responsabilidade fiscal. Se tem inflação, aqui ninguém vai discutir a educação. Nós só estamos discutindo a educação graças à estabilidade monetária. A inflação mata todas as reflexões a não ser a sobrevivência no fim do mês ou salário. E finalmente aqui uma coisa sobre valorizar a educação. Na verdade, você até explicou bem, valoriza o salário que é a educação. A educação mesmo. Você lembra até disso com os escolas técnicas. Então não dá. E só uma outra coisa que eu queria falar também. Há uma desorientação hoje no mundo. Não, ninguém sabe o que vai ser. Eu só tenho uma certeza. Qualquer que seja o mundo, socialismo outra vez, capitalismo, neoliberalismo, globalização, apartheid mundial, só tenho uma certeza. O conhecimento vai ser fundamental. É a única certeza. Que o grande recurso aqui para frente é o conhecimento. E o conhecimento vem da educação. Tem jeito. Uma pessoa
pode até... nenhuma pessoa só consegue ter conhecimento sem ter passado por isso. Pode até ter sabedoria, esse instintiva, que os analfabetos conseguem ter, mas não conhecimento. Bem, gente, eu quero agradecer muito, fico muito feliz de estar aqui, porque eu não tenho nada melhor a fazer hoje em dia, não sei falar dessas coisas.